Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde. E hoje no Radar da Saúde eu vou falar um pouco sobre como que está a saúde pública no Brasil. A gente vai falar sobre obesidade, que é um problema nacional, mas também é um problema mundial. E a gente também vai falar um pouquinho sobre indústria farmacêutica. Só que antes de eu começar de fato esse vídeo, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem aqui o nosso canal e ativar as notificações para receber todas as atualizações dos conteúdos que a gente publica aqui. Vamos lá? Bom, se eu pudesse definir aqui essas 3 primeiras semanas do novo governo na saúde, eu utilizaria ali 2 palavras. A primeira palavra é paciência e a segunda palavra é agilidade. Vamos começar falando sobre a questão da paciência. A gente sabe que estamos nesse momento de construção, de formação de equipes, de convite, de estruturação. Ao mesmo tempo a gente tem exoneração, a gente teve revogaço, a gente tem um mapeamento, né, do que está acontecendo de verdade na saúde. Embora isso tenha sido feito antes pela equipe de transição, é diferente de você estar ali na prática, entendendo quais são os passos que você vai conseguir dar e até essa interação mesmo dessa equipe nova que está entrando com quem já está lá. Então, tudo isso está acontecendo e demanda uma certa paciência. Ao mesmo tempo, a gente entra agora na segunda questão, que é a questão da agilidade. A gente sabe que existe uma necessidade, né, por parte da população por respostas rápidas para questões que são sim urgentes. Então, falar sobre imunização, falar sobre fila no SUS, falar sobre saúde indígena, são coisas que a nossa sociedade demanda e também uma certa pressão por parte do presidente Lula, que quer que esses 100 primeiros dias de governo marquem, de fato, sejam a marca do seu governo, inclusive na saúde. Dentro desse contexto de agilidade, as filas no SUS entram como uma pauta prioritária. Sim, esse tema já era prioridade do novo governo, já tinha sido apontado no relatório da equipe de transição, já tinha sido falado pela ministra Anísia Trindade. Ao mesmo tempo, a gente não tinha ouvido falar tanto sobre isso quanto nessa última semana. Segundo a Fiocruz, a gente teve mais de 1 milhão de atendimentos e procedimentos represados ao longo da pandemia de Covid-19. Então, há uma necessidade urgente de responder a essa necessidade da população e, por isso, a ministra Anísia Trindade afirmou em entrevista à Globo News que deve-se publicar ou divulgar uma nova estratégia, um plano emergencial, considerando esse aspecto na semana que vem. Então, muito em breve, a gente vai entender quais vão ser esses novos caminhos. E segundo a ministra, esse plano nacional emergencial, além de englobar todos esses 3 atores que eu falei anteriormente, também deve ter uma estratégia regionalizada. E nesse contexto, é uma grande expectativa também do CONAS e do CONASEMS. Essa semana, no Futuro da Saúde, a gente teve uma grande reportagem feita pelo Rafael Machado, em que ele ouviu o presidente do CONAS e o presidente do CONASEMS sobre quais serão as pautas estratégicas que serão apresentadas à ministra Anísia Trindade na primeira reunião tripartite de 2023. Dentro desse contexto, entraram sim as filas no SUS, eles também falaram sobre a importância da contratação de médicos e também da saúde digital e também do financiamento, entre várias outras pautas que vocês podem acompanhar, a gente vai compartilhar o link com vocês. Mas ainda sobre a questão das filas no SUS, foi levantado muito esse aspecto, né, de que sim, é uma urgência ali da sociedade, né, as pessoas estão demandando uma resposta mais rápida e alguns estados já estão com iniciativas próprias, mas eles sentem falta dessa pactuação com o governo, né, então a partir desse momento, a grande expectativa dos secretários é que esse novo governo seja um governo em que esse diálogo aconteça de uma forma mais estruturada e com isso possa ter ações mais efetivas e mais rápidas. O segundo tópico que eu queria trazer aqui com vocês é em relação à obesidade. Especialistas do mundo inteiro já caracterizam a obesidade como uma das piores pandemias não contagiosas da história.
A Federação Mundial da Obesidade projeta para o Brasil uma prevalência de 34% de casos de obesidade em 2030. E dentro desse cenário, que é extremamente desafiador, existem algumas soluções e alguns olhares que a gente trouxe também numa reportagem no Futuro da Saúde. Tem 2 novos medicamentos, um deles já aprovado pela Anvisa e um outro ainda não, mas que está também dentro dessa expectativa de aprovação ao longo desse ano, que são novos medicamentos que, por seus mecanismos de ação, que a gente explica ali na matéria, eles garantem uma perda expressiva de peso corporal. Então, eles podem ser uma estratégia, de fato, um aliado na perda de peso e no combate à obesidade. Também, nesse sentido, tem algumas health techs olhando para essa jornada do paciente com obesidade, pensando em qualidade de vida, pensando em acompanhamento do tratamento para ajudar a melhorar o engajamento, e isso também é uma tendência dentro do setor aqui no Brasil. Então, as pessoas estão olhando para isso, né, tanto a indústria farmacêutica quanto os empresários das startups, mas é um assunto que ainda precisa entrar dentro da pauta de políticas públicas, e tudo isso a gente traz nessa reportagem do Futuro da Saúde, que a gente também vai colocar o link aqui. E por fim, agora no tópico indústria farmacêutica, eu queria convidá-los, na verdade, para assistir a entrevista que eu fiz com o Antônio Silva, que é diretor da Roche. Ele conta muito sobre o cenário da indústria farmacêutica e um cenário mais na prática. A gente sabe o potencial da indústria farmacêutica e da diferença que a indústria, né, os medicamentos desenvolvidos por cientistas que são fomentados pela indústria, fazem na vida das pessoas. Mas a indústria está se transformando, e se transformando como um negócio, se transformando em formas de pensar soluções para garantir de fato o acesso ao paciente. Tudo isso é muito bem abordado na conversa que eu tive com o Antônio. O vídeo está aqui no YouTube, mas a gente também tem a conversa transcrita para quem preferir ler o texto. Tá tudo no nosso site, que a gente também vai colocar o link por aqui. Bom, por hoje, na verdade, por essa semana é só. Na semana que vem temos ali algumas grandes expectativas. Vamos acompanhar essa reunião tripartite da ministra Anísia Trindade com o CONAS e CONASEMS. Vamos acompanhar se realmente vai ser lançado esse plano emergencial contemplando as filas no SUS, e também estamos acompanhando outras pautas. Se vocês querem saber o que a gente está apurando sobre isso, o que as fontes estão dizendo, quais são as nossas reflexões, né, as reflexões de quem a gente escuta e de quem a gente apura, é só vocês acompanharem o Futuro da Saúde. Tem o nosso site, tem a nossa newsletter, e tem aqui também, que é só se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Até mais!